Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. Avise os amigos, familiares, colegas, para todos entrarem nessa grande rede de comunicação alternativa, o canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Oswaldo Faustino, jornalista, membro da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Oswaldo Faustino, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Faustino, fala um pouquinho, né, sobre os trabalhos da COGIRA, né, o que ela tem realizado, né, como é que ela foi formada primeiramente, o histórico dela aí, né, rapidamente, né, e o que ela tem realizado ultimamente. Essa luta de jornalistas negros e negras, né, em prol da igualdade racial no jornalismo. Salve, Denis, muito obrigado pelo convite. É bom demais estar aqui na Farofa Crítica. E é o seguinte, a COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ela nasce num dia muito, muito, muito especial no mundo, né? Ela nasce no dia 11 de setembro. Estávamos lá numa reunião, na maior bate-papo e discutindo se seria um organismo exclusivamente de negros, né? Ou se seria um organismo que aceitaria todo mundo que quisesse pensar as questões raciais dentro do sindicato. Quando Oswaldo de Camargo entra assim, de olhos arregalados, e diz: olha, o World Trade Center acabou de ser atacado, né? E ligamos a televisão e estava lá a imagem do prédio com fumaça e, de repente, um avião batendo. A gente falou: nossa, olha, o avião bateu. Já era o segundo, ou seja, era um dia especialíssimo na história da humanidade. Simbolicamente, aquela destruição que atingiu praticamente a alma do capitalismo, para a gente, ela simbolizou uma outra coisa, né? O nosso combate a um costume que também é decorrente do capitalismo, que é essa ação racista, intencional ou não, mas racista, né, dentro do mundo das comunicações. Ali, naquele momento, nós estruturamos 3 colunas mestras para a COGIRA, para a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. A primeira delas seria o profissional de jornalismo, ou seja, queremos saber qual é a situação dos profissionais negros de jornalismo nas redações. Que cargos ocupam, quantos existem, qual é a condição de ascensão profissional e tudo mais. A segunda delas era como é que os meios de comunicações tratam das questões raciais, né? Então, vamos pesquisar isso, vamos ficar em cima disso, vamos cobrar isso. E a terceira coluna era como está a formação do profissional de comunicação com relação às questões raciais. Então, essas 3 colunas nos norteiam desde lá daquele primeiro momento, né, em que, enquanto uns combatiam o capitalismo, nós combatíamos o racismo
aqui. Tentávamos, pelo menos, né? Assim como eles tentaram lá. Então, a Cogira vem fazendo uma série de pequenas ações. Claro, como é uma comissão, como não tem verba de atuação, tudo é muito espontâneo. Então, muita gente entra, muita gente sai, né? Mas sempre tem uma juventude ávida por começar a fazer essa discussão. Então, é basicamente isso que tem acontecido. Fizemos, sim, alguns eventos, palestras, você mesmo participou, Alexino e tantas outras pessoas importantes, né? Trabalhamos e conseguimos uma coisa muito importante. Quando, em 2015, a gente viu o Luiz Gama ser homenageado pela OAB, reconhecendo o Luiz Gama como advogado, nós pensamos, espera aí, mas Luiz Gama era jornalista, né? Atuou profundamente na imprensa de sua época. Então, começamos também a trabalhar para que Luiz Gama fosse reconhecido como jornalista, né? Conseguimos esse reconhecimento tanto com o nosso sindicato quanto com a FENAGE, colocamos uma placa dizendo isso, homenageando e falando do reconhecimento dele como jornalista, como grande símbolo da luta através do jornalismo, e, mais recentemente, conseguimos colocar lá uma foto. Agora, no nosso auditório, lá na Rego Freitas, curiosamente, Rego Freitas, que foi quem combateu o Luiz Gama enormemente em seu tempo, né? Então, lá agora tem uma foto do Luiz Gama na parede, uma bela foto que conseguimos lá no Museu Afro Brasil, e também uma placa de metal, né, com esse reconhecimento. Então, temos feito pequenas ações, não tão significativas, continuamos desenvolvendo as pesquisas para saber como é que estão as redações, e apesar de ter aumentado pouco o número da nossa presença, mas o próprio jornalismo já não é o mesmo, né? Então, ter negros e negras na redação, a gente tem visto redações específicas, inclusive buscando profissionais negros e negras para trabalhar as nossas questões especificamente. Mas a gente não acha que jornalista negro tem que falar só de questão racial. Jornalista negro é jornalista. Exatamente. É isso que eu vou contar com você, né? Porque a gente toma um pouco de cuidado, né? Porque isso eu tenho percebido muito isso, né? De uma certa identificação temática. Então, os especialistas negras e negros, né, são chamados apenas para debater racismo, né? E aí não é verdade. Tem jornalistas aí negros e negras, né, no campo da economia, da política, do esporte, da saúde, que podem tranquilamente falar de qualquer assunto. E isso é uma questão muito complicada, né? Porque a gente fica com aquela ideia que o universal é branco e o negro é só específico, né? Como é que você chega a isso? Olha aí. Essa é a grande questão que a gente tem debatido mesmo, né? Porque, inclusive, a gente fala muito dessa questão da ascensão profissional, né? Porque nós temos que estar em editorias específicas e não podemos estar, por exemplo, na chefia, né? Como um editor-chefe ou como um chefe de reportagem, né? Ou em funções, e até mesmo na direção dos veículos de comunicação, né? Por que não? Só uma coisa, você foi do sindicato de jornalistas, né? Tem uma atuação no sindicato, não? Como é que é a postura dos empresários de comunicação e também dessa elite de jornalismo, a direção, os atuais chefes de redação, com essa demanda de uma maior presença negra? Como é que tem sido? A reação é muito forte ainda? Tem reduzido? Então, a impressão, né? A gente não tem isso como números precisos, mas a impressão que se tem é que, com esse esfacelamento de redações, né? O jornalismo é
uma profissão necessária, mas parece que estão considerando que é uma profissão supérflua, né? Não precisa formação, não precisa diploma, não precisa nada, né? E eu tenho um amigo que escreve muito bem e ele, né, e concorda com as minhas ideias, vem trabalhar comigo. E a gente sente que esse esfacelamento tem sim prejudicado, mas em compensação, com os últimos fatos, aí volta essa questão da especificidade, né? Com os últimos fatos aí, muita gente tem procurado profissionais negros e negras, né, para as redações. Agora, não que se a gente pensar na quantidade de jovens negros e negras que entram para as escolas de jornalismo, né, para as escolas de comunicação, né, e que se formam, esse número, então, acaba nem refletindo, né? As pessoas acabam muito indo para assessoria de imprensa, para outras iniciativas, né? Porque já começa, como eu falei, do esfacelamento de redações, de títulos sendo fechados, né? De jornais, de revistas sendo fechados, etc. E, é claro, se o Universal é branco, primeiro se emprega os brancos, depois é que vão pensar se tem uma vaga lá para a gente, né? Eu dei muita sorte na profissão deles, porque eu já comecei a trabalhar em redação quando ainda estava no segundo ano de faculdade. Eu fui estagiário na agência Folhas em 76, quando entrei na faculdade em 74. Então, estava lá, trabalhei por 2 anos, quando foi 78, me registraram como jornalista e tudo mais. Então, com toda essa coisa do mercado ser racista, e é mesmo, né? E também porque eu, depois de uma palestra do Percival de Souza, lá na minha faculdade, na FIAM, né? Depois de uma palestra do Percival de Souza, eu botei na cabeça que eu ia fazer polícia. Então, não fui fazer polícia porque eu não tinha outro lugar, né? Que é lugar de preto, né? Fazer polícia. Não, eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com as consequências, já que todo mundo queria trabalhar com a causa, com a política, com a economia, eu queria trabalhar com a consequência, mas consciente do que de quais eram as causas, né? E fiz cidades, né, que engloba também a reportagem policial, tanto na Agência Folhas quanto no Estadão, por 26 anos. Então, deu para a gente conhecer bem esse universo. Então, quando alguém me pede, vem falar sobre jornalismo policial, eu vou tranquilo, porque não dá para dizer que eu sou um curioso nessa área, né? Vou tranquilo e conto as coisas que vi, conto as coisas que eu não vi, mas que me chegaram, né? Conto as minhas experiências, algumas até bem-humoradas, outras muito trágicas, né? Mas eu fiz isso. Paralelamente, eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos, como a maioria dos jornalistas, e eu gosto de lembrar que eu era repórter da área de polícia no Estadão, trabalhava à noite, né? Pegava as grandes tragédias da madrugada, mas, ao mesmo tempo, eu era editor de cultura no Diário Popular, né? Ali na Diário Popular? Do Diário Popular, né? Eu fui editor de cultura, então era tão engraçado isso, né? Porque... Da tragédia à cultura. Da tragédia à cultura, mas sempre com uma ideia de que a cultura do Diário Popular não podia ser a mesma coisa que a Ilustrada, não podia ser a mesma coisa que o Caderno 2. Os meus antecessores todos achavam que não,
né? Que tinha que ter exatamente as mesmas A questões. cultura do eixo paulista, Rio-São Paulo, né? Paulista e Ipanema. Pois é! Não é possível, né? Uhum. Mas eu dei sorte, porque uma das coisas que aconteceram legais naquela segunda metade dos anos 80 foi o pagode, esse primeiro pagode, quando vai aparecendo Almir Neto, vai aparecendo um pessoal que fazia samba, mas era muito comprometido com questões raciais, com questões sociais, né? Tinha muito compositor do Partido Comunista, né? E era legal, porque eram esses caras que a gente começou a dar visibilidade. E agora eu posso contar, porque eu já estou aposentado há muitos anos, né? Uhum. Mas lá no Diário Popular eu tinha como norma, pelo menos uma semana, ter uma página inteira, a capa do caderno era com artista preto. Eu me lembro de fazer Tá. página com Ismael Quando foi Lins. isso, Oswaldo? Os anos 80? De 85 a 90. Tá. De 85 a 90, esse período. Mas não tinha jeito. Uma vez, pelo menos, por semana, era uma página inteira, né? Agora, recentemente, no meu blog, que se chama Reflexou, né? Reflexões de uma Alma Preta, eu reescrevi de cabeça uma matéria que eu fiz na época com o Johnny Alf. Né? Eu entrevistei o Johnny Alf na casa dele, no Brás, né? Lá naquele período, e depois os anos passaram, o Johnny morreu, etc. Aí eu estou aqui falando, puxa, eu quero escrever uma matéria aqui no meu blog. Olha, acho que eu vou reescrever aquela que eu fiz lá. Não tinha mais o texto, nem sei aonde anda o arquivo. Nem sei onde está o arquivo do jornal, mas consegui reproduzir basicamente tudo o que, pelo menos as emoções daquele encontro com ele. Então, é o que eu tenho feito, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma matéria bem legal no Diário Popular que mostra essa questão racial muito profundamente, que vem uma assessora de imprensa e diz assim, olha, o Simonal está cantando numa churrascaria aí na Zona Sul e tal. Você não quer fazer uma matéria com ele? Eu falei, eu não posso sair daqui e fazer matéria numa churrascaria lá na Zona Sul, né? Não tenho, eu sou sozinho aqui. Ela falou, não, eu trago ele. Chega um dia, aparece lá na porta da redação o Simonal com o Simoninha. Só deles aparecerem na porta e irem atravessando o salão, a minha mesa ficava lá no fundão, era uma redação longa, toco o meu telefone. Aí eu atendo, o que você está fazendo aqui? Soltou um palavrão. Aí eu disse, olha, aguenta a mão um pouquinho, que eu já falo com você. E desliguei. Aí eles chegaram, eu cumprimentei, olha, sentem aí, querem um cafezinho, uma água? Eu vou ali resolver um problema e já volto. E fui até a primeira mesa, logo na entrada, e o colega estava furioso. Porque esse rato, porque não sei o quê. Aí eu fiz assim, não, cara, você não vai dar espaço para ele no jornal. Eu falei, não, cara, eu chamei ele aqui para a gente ferrar com ele. Só que você vai me ajudar. Exatamente quem que ele entregou, que eu preciso da lista, né? Porque agora eu vou encostar ele na parede. Aí o cara fez, todo mundo sabe. Eu falei, não, todo mundo não, eu não sei. Né? Todo o DOPS não estava nessa parada. Né? O que eu sei foi essa campanha do Pasquim, essas coisas todas, eu sei. Né? Mas me ajuda aí. Aí ele veio, ele entregou o Chico, o Caetano, o Gil, o Vandré. Eu falei, pera um pouquinho.
alguém precisava empregar Chico, Caetano, Gil e Vandré. Eles já se entregaram por si próprios. Né? É só ouvir a música deles. Né? Os caras estão na frente. Já. Pô, você precisa me ajudar, cara. Você precisa me ajudar, senão, né? Cachutou lá, né? Esse caso do Semanal é uma coisa grave, né? Coisa séria isso aí, né? Que é impressionante a campanha de destruição de reputação dele, né? Pois é, e conseguiram, né? Agora, conseguiram porque é Brasil, porque as coisas são nesse nível. Agora, independentes, o Simonal nunca foi um cara simpático à esquerda mesmo, fez show no Dia do Soldado, etc. Sim. Agora, entre isso e ser um dedo duro, há uma grande diferença, né? Eu até tenho uma coisa... Então, mas Faustino, assim, você tem uma coisa muito interessante que mostra o racismo. Você tem intelectuais, assim, de talento, brancos, também conservadores, e ninguém faz uma denúncia. O Nelson Rodrigues, por exemplo, é um deles. Então, o Nelson Rodrigues é uma pessoa abertamente, sempre foi de direita, conservador, tá? E isso, na ditadura mesmo, né? Em nenhum momento ele se posicionou ao contrário, em alguns momentos até simpatia ao regime. E aí, veja, né? É um cara que é insensado aí, né? Como intelectual, né? Um grande... Sem sombra de dúvida. Escritor. Aliás, a grande tragédia da vida do Nelson Rodrigues foi o filho, né? Que acaba sendo exilado. Quer dizer, como é que é exatamente o oposto do nosso ícone como escritor com um filho também de direita nesses tempos atuais. Mas, no caso lá, né, foi uma grande... Mas o mais grave nessa história toda é que no próprio movimento negro essas tragédias aconteceram. E 2 pessoas foram responsáveis por eu conseguir manter o meu olhar. Porque nesse dia dessa entrevista com o Simonal, eu me lembro de dizer para ele o seguinte: eu não sei se você tem essa dimensão, mas se você só tivesse feito tributo a Martin Luther King, você já tinha feito um grande trabalho, né, para a nossa luta. E eles, não, eu tenho consciência, claro, não sei o que e tal. Mas eu me lembro que tributo a Martin Luther King era uma coisa que nós cantávamos em todos os nossos encontros, né? Todas as nossas reuniões ali daquele nascente movimento negro dos anos 70, né? A gente cantava sempre, isso a gente batia no peito, erguia o braço, né? Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, etc. Então, essa coisa... Então, voltando para a Kojira, quando a gente começa a discutir a Kojira, ela nasce, na verdade, como um grupo que se propunha a ser um grupo negro de jornalistas. Certo. Né? Se propunha a ser um grupo negro de jornalistas. Nessa primeira discussão, né, nesse dia 11 de setembro, a gente concluiu que talvez não valesse tanto a pena ser um grupo negro de jornalistas, mas um grupo de jornalistas comprometidos com a causa negra. Certo. Né? Então, abrir o máximo que podia. Poucos não negros entraram lá. Né? Ontem mesmo, o Alexino ouviu uma delas, que é a Paola, né? A Paola Brandini, tá. Uhum. Isso, né? Daí da... Fez comunicação na comunicação. Uhum. Ela amiga. Uhum. Mas são poucos, mas esses poucos são bastante comprometidos com a nossa causa, né? Mas a gente deixou a porta aberta, né? A gente acha que os solidários também são bem-vindos, né? Não, vamos fazer aqui, criar o nosso gueto, o nosso pessoal... A gente romper com os guetos, né? É importante. Até porque o objetivo é transformar a pauta antirracista em uma pauta política, né, geral, né? Para a gente, os atores políticos todos assumirem isso. Né? Aí fica parecendo que a gente está brigando
pela nossa questão e acabou, né? Exatamente. Aí fica que só nos chamem para falar de Lei 10.639, que só nos chamem 20 de cada, novembro. cada vez que um jovem negro é morto, aí nos chamam para fazer uma fala. Não, a gente quer falar de tudo, mas sempre com um olhar que é específico nosso, né? Perfeito. É da mesma forma que a gente faz literatura negra falando com o nosso eu, né? É o eu negro literário, né? Mas é isso aí. Tá certo. Faustino, nós estamos caminhando para o final do programa. Quem quiser conhecer mais a Cogira, né, quer participar mais das atividades, então fala um pouquinho de onde acessa e também o seu blog. Fala aí o endereço do seu blog, né, para o Tá pessoal que bom. está nos assistindo Bom, acessar. Dá o endereço aí. Isso, a Cogira está lá dentro do sindicato, ela tem um espaço específico no jornal Unidade, ela tem um espaço, ela tem um link no site do sindicato, né? Então, se chega a ela com muita facilidade, né? Quem quiser fazer parte é sempre recebido de braço aberto. Ultimamente, esses jovens que estão fazendo esse jornalismo negro contemporâneo, pessoal do Alma Preta, pessoal do Empoderado, algumas blogueiras, todos estão chegando, né? Cada vez mais. A gente, apesar das barbas brancas, a gente adora essa presença jovem, porque dá a certeza da continuidade, né? Então, é fácil chegar na Cogira, Comissão de Jornalismo pela Igualdade Racial. Esqueci de dizer uma coisa importante. A gente cria a Cogira e, logo em seguida, outros sindicatos começam a criar Cogiras, né? Okay. A gente tinha no Rio, no Distrito Federal, em Alagoas, né? O único sindicato que não criou Cogira, mas colou com a gente, né, como dizem os jovens, é o do Rio Grande do Sul, que já tinha um núcleo de jornalistas negros. Então, a gente tem até um grupo, né, no WhatsApp que é Cogiras e Núcleo, né? Tá. E conseguimos lá na FENAGE criar a CONAGIRA, ou seja, o encontro de Cogiras nacional, né? E qual que é, tem um site da Cogira ou da Conagira? Porque assim, quando lançou o programa vai Brasil todo, né? Na FENAGE, como é que acha? Então, eu sugiro, como é jornalista, é Cogira com J, né? Eu sugiro que jogue no Google Cogira com COJIRA, que vai chegar em todas elas. Okay. Eu já mostrei para você que eu não sei o endereço. Né? Tá. E o seu blog? Fala o seu blog. O meu blog é Reflexo, né? Reflex com X e Sou, de alma. Né? Reflexões de uma alma preta. Né? Também chega com facilidade nesse blog. A gente tem tentado fazer nesse blog o que eu fazia na revista Raça, onde escrevi por 20 anos. Okay. Né? Depois que pararam de me chamar para fazer matérias para a Raça, eu acabei encontrando ali no meu blog um canal, uma forma de contar histórias. Eu sou um contador de histórias e fico muito, né? Tá certo. Tá bom, Faustino. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né, no nosso programa, tá? Sucesso aí, né, nas atividades, né, no blog, na Cogira, né, você está participando da Cogira também. E tá aberto aí o convite para outras oportunidades, né, você participar, tá bom? Grande abraço. Maior prazer, Denis, maior prazer mesmo. E você sabe que você lá tem cadeira cativa. Você Opa! não tem tempo. Obrigado. Minhas brancas também, que nem a sua. Estamos disputando aqui. Você não tem tempo porque você é uma pessoa, você é o homem dos 1000 instrumentos. Então, não tem tempo para essas atividades. Mas toda vez, a gente considera você
e o próprio Alexino como membros da Cogira. Obrigado. Né? Nas vezes em que lá esteve, não esteve como convidado, mas como participante. E estará sempre. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço e parabéns aí, sucesso para esse projeto de lives, né? E que quando terminar essa onda de pandemia, que ele continue, porque chega muito mais longe, né? Verdade. Isso é muito importante. Um abração. Grande abraço. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o jornalista Oswaldo Faustino. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Julian Assange. Se o jornalismo é bom, é controverso por natureza.